Boa noite, sejam bem-vindos ao programa Militão e Militão. E para começar o programa de hoje, vamos falar sobre alergias alimentares com o Dr. Sheida. Como vai, doutor? Tudo bem? Tudo bem, obrigado. Conta pra gente, que alergias são essas? Marcelo, na verdade, alergias alimentares é o nome que se dá a uma alteração provocada pelo alimento, né? Uma alteração que normalmente vem acompanhada de uma série de coisas, né? Vem acompanhado muitas vezes de urticária, às vezes diarreias e dores abdominais, dependendo do que a pessoa é alérgica, né? E ela é muito comum e tem se transformado em mais frequente porque hoje se adiciona ao alimento muitas outras coisas, né? Corantes, espessantes, aromáticos, né? Estabilizantes, que são todos produtos químicos, que aí não é só o alimento que dá problema, né? Mas aquilo que se adicionou para ele conter dentro da lata, dentro do vidro, dentro do pacote, para não ser consumido pelas bactérias, e aquilo também pode dar a alergia. Quem que sofre mais? As crianças, principalmente. Crianças que muitas vezes vomitam sem parar e a mãe fica desesperada e o médico fala, é refluxo, é refluxo. Às vezes ele está sendo alimentado por um tipo de alimento, o leite de vaca, por exemplo, né? Que o leite de vaca é bom para o bezerro, que é um animal que vai crescer para 300 quilos, 400 quilos, né? Mas não o ser humano que vai chegar, sei lá, a 90, 100 quilos no máximo, né? 100 e poucos quilos. E o leite é muito forte, o leite de vaca. E é muito comum nas crianças. Por exemplo, a gente não pode... seria taxativo aqui em dizer que o leite de vaca, antes de 1 ano de idade, não deve ser dado. O ovo, por exemplo, não pode ser dado antes dos 2 anos de idade. E todo mundo dá isso, né? A mãe, o pai alimenta. O peixe, por exemplo, só poderia ser dado a uma criança após os 3 anos de idade. Então, 3 anos. Olha, leite de vaca depois de 1 ano, ovo depois de 2, peixe depois de 3. Já reduz qualquer alergia aí. Reduz muito a alergia. É claro que existem situações genéticas onde a pessoa é altamente predisposta, mas ela não foi provocada por um alimento que indevidamente foi introduzido na dieta antes do tempo adequado. Olha, eu imaginei que a carne de porco é que era vilão, porque muita gente fala, se come carne de porco tem o... né? E não é. Tem gente alérgica à carne de porco, mas ela não é nem de longe a principal. Olha. A gente poderia historiar aí, pegando desde criança até os adultos, e por isso o médico sempre tem que perguntar para o paciente, mais ou menos nessa ordem assim, o leite de vaca, o ovo, a soja, o amendoim, o peixe e os frutos do mar, que são camarão, siri, lagosta, aquelas coisas. O amendoim é curioso, hein? Faz mal. E muito. O amendoim, claro, tem uma particularidade. Ele traz, muitas vezes, quase todo o amendoim do mundo tem contaminação já sabida por um fungo que pode vir até causar problemas como câncer de fígado e outras coisas assim, né? A aflotoxina, que a gente chama, é uma toxina que esses fungos presentes no amendoim produzem e que dão alergia também. Por isso, o amendoim também é considerado um alérgeno, quer dizer, desperta muito facilmente isso. Agora, como é que faz o diagnóstico? Porque os sintomas são muito parecidos, né? Não é? É verdade. Com outras coisas, não é isso? Sim. Marcelo, a gente parte do pressuposto que todo alimento que você come, ele permanece no tubo digestivo por 5 dias. 5 dias? Não inteirinho, mas ele vai sendo quebrado, vai sendo, né, metabolizado, como a gente fala, e depois vai para o sangue ou permanece no intestino. Então, partindo desse princípio, o que a gente faz? Se eu suspeito que sou alérgico a um determinado alimento, eu devo ficar 5 dias sem comer esse alimento. E aí, no 6º ou no 7º dia, comer. E ver se houve alguma reação. É uma forma chamada hipersensibilidade alimentar. É um teste de hipersensibilidade. Ele não é o mais profundo, mais focado, né?
porque existem testes laboratoriais também, certo, onde você, no laboratório, você faz uma checagem do espectro grande, aí com mais de 200 tipos de substâncias, alimentos, mas é um teste muito caro, não é todo mundo que pode fazer, mas assim, no dia a dia do cidadão, que não tem muitos recursos, esse teste da hipersensibilidade, de tirar o alimento por 5 dias e depois introduzi-lo, é o mais adequado. Aí já vai saber, porque Sim, fatalmente passa mal, não tem jeito, né? Exato. Dá alergia. E existe, a gente está falando aqui de alimento, mas existe, por exemplo, corantes, né? O corante presente no alimento, às vezes, a tartazina, é um tipo de corante que também faz isso. O vilão não é o alimento, é o corante. E muitas vezes a tartazina, por exemplo, ela dá o colorimento dos remédios, dos comprimidos. E às vezes você dá um comprimido para a pessoa, ela tem uma alergia, não é alérgica ao sal do comprimido, que a gente chama, que é o produto, mas sim ao corante que está ali, né? Assim como alérgicos a shoyu, não é? Que é um molho diferenciado. Gostoso. Né? Muito gostoso. Mas... E por isso que comer fora de casa é sempre uma situação que a gente tem que ter cautela. Por quê? Porque você não sabe exatamente o que você está comendo. O alimento que vem ali no teu prato servido é maravilhosamente gostoso. Mas foi colocado shoyu, foi colocado, sei lá, caldo Maggi, foi colocado os outros aditivos, a gente não sabe, né? Então é bom, pelo menos, ou ser amigo do garçom e perguntar o que tem ali, né? E ele amigo do cozinheiro, ou a gente comer em casa. E como que trata, quando chega lá para você, esses pacientes com alergia? Bem, essas alergias, primeiro você tem que suspeitar delas, né? Então sempre fazer essas perguntas que eu te disse. Mas, comumente, quem tem uma alergia alimentar, é muito comum ter rinite também. Então, é sempre bom perguntar, a senhora tem rinite, tem sinusite? Porque ela sempre vem acompanhando uma intolerância alimentar ou uma alergia alimentar. Tem coceira, come alguma coisa e dá coceira. Tem gente que fala, olha, eu bebo leite de vaca e tenho gases, né? Ou tenho diarreia. Então, claro que tem que fazer um teste de tolerância à lactose ou coisas do gênero, né? O tratamento, Marcelo, é sempre tirar o produto que você suspeita, né? Hoje é muito comum a alergia ou hipersensibilidade ao glúten, né? Que está presente, olha, quase tudo, né? A farinha do trigo, né? Que a gente come muitas vezes, ou mesmo o grão integral, tem o glúten, e tem muita gente que está se tornando sensível ao glúten. Não necessariamente a chamada doença celíaca, que é já uma doença de hipersensibilidade ao glúten. É muito comum a alergia ao leite de vaca e aí aos seus derivados, por exemplo, o queijo mais curado, menos curado, o branco, o mais amarelo, ou vai comer uma pizza, por exemplo, passa mal. Né? Mas por quê? Lá na pizza tem algumas coisas, por exemplo, pode ter o queijo, quase toda pizza tem, né? Iogurte, Yakult, tem gente que é intolerante ao leite de vaca, mas não é intolerante ao Yakult. Enfim, essas coisas a gente tem que pensar e, se chegar a essa conclusão, retirar da dieta do paciente. Doutor Sheida, tem que falar mais sobre isso. Um grande abraço para você, bom trabalho. Obrigado. Deixa eu te dar uma dica muito interessante. Oferecer o melhor ensino é o maior objetivo da Unifil. Sua qualidade é reconhecida com nota máxima segundo o MEC, um dos maiores centros universitários com tecnologia de ponta para o seu desenvolvimento acadêmico e professores atuantes no mercado. Vestibular dia 3 de julho, com bolsas de até 100% para a graduação presencial e de 50% para o EAD. Acesse vestibular.unifil.br ou ligue 3375-7474. Unifil, você já decidiu. Já voltamos!
A importância de dar valor à vida. É assim que a Laundry Life, serviço de assistência de enfermagem 24 horas, trabalha para atender quem necessita de cuidados domiciliar e acompanhamento hospitalar. Com uma equipe de profissionais de enfermagem altamente qualificados, a Laundry Life oferece serviços para pacientes de todas as idades e patologias, com todos os tipos de cuidados, com carinho, atenção e confiança. Laundry Life, sinônimo de conforto e qualidade de vida para o paciente e tranquilidade para a família. Procurando escola de inglês? Escolho praticidade. Aprender inglês de forma mais fácil para mim, de casa ou do trabalho. Quero um material personalizado de acordo com minha necessidade e gratuitos. Escolho flexibilidade. Com aulas focadas no que eu realmente preciso. Prefiro inglês na prática, ficando fluente na língua para fazer o que eu quiser. Acesse fdenglish.com. A rede de supermercados Santarém é a única da região com modernos métodos de manejo e controle absoluto em todas as etapas do processo. Garantia de carne macia, marmorizada, resultado do cruzamento Nelore e Angus de nosso próprio plantel. Produzimos o famoso porco light, com percentual mínimo de gordura e produção própria de linguiças e embutidos. Supermercado Santarém. Carne boa é lá que tem. Você não precisa mais sair de casa para estudar numa das maiores universidades do Brasil. Com o EAD da Unifil, você conta com uma plataforma digital completa e flexibilidade para estudar com o melhor custo-benefício. São diversos cursos avaliados com nota máxima pelo MEC e com diploma equivalente ao presencial. É muito mais que EAD, é Unifil. Acesse ead.unifil.br e conheça nossas formas de ingresso. Unifil, você já decidiu. Vamos conversar um pouco agora sobre missão na Amazônia. Para falar sobre isso, está conosco o Cassiano Mascarenhas, que acaba de chegar de lá. Como vai, Cassiano? Tudo bem? Como vai, Marcela? Como vai, pessoal? Boa noite. Como é que foi? Você ficou quantos dias lá? Conta pra gente o que você foi fazer lá. Então, eu fui tocado para ir fazer uma viagem diferente. Não deixa de ser um turismo, né? Eu não conhecia a Amazônia. E um dia na igreja falaram que tinha a última vaga para fazer uma missão lá, para levar medicamentos, kits de higiene, médicos e assistência médica mesmo, lá para os povos ribeirinhos de lá. E eu aceitei o convite. Última vaga. Olha. Última vaga. E a gente foi. Foi a primeira vez que eu faço uma missão desse tipo, né? E eu vou falar para você, que experiência, né? Muita experiência assim na questão de... O lugar lá é extremamente natureza, belíssima. A gente navegou 400 quilômetros entre ida e volta praticamente. É boto toda hora saltando na água. A gente teve a oportunidade de ver jacaré também, apesar que estava morto, né? Mas a gente viu jacaré e... Enfim... E conhecer os povos indígenas, as tradições, as culturas, foi uma experiência muito bacana, assim, muito legal. Os índios são receptivos ou eles não querem saber? É assim, antes da gente chegar, previamente existe uma agenda, né? Esse barco, que pertence à Igreja Metodista Nacional, já faz esse projeto há mais de 8 anos, né? Faz essa missão 5 ou 6 vezes por ano, né? Então já existe um lastro ali, já existe uma experiência entre o indígena e o povo ribeirinho e esse barco nosso, de que é bacana que a gente chegue lá e leve toda essa assistência para eles. Então a gente abriu portas ali, né? Então, mas existe uma agenda prévia. E a cultura deles é mantida, se bem que a gente foi em 3 aldeias lá, né? 3 comunidades. E todas as 3 têm as suas peculiaridades, né? Então é bacana isso também, né? Umas mais, outras menos introspectivas, outras mais espontâneas. Umas depende mais, carece mais de alguns cuidados, outras de outros, né? Então, não dá para você colocar num balaio, num saco só assim, e falar assim, são assim, dessa maneira. Tem um objetivo de evangelização também ou não? Claro, evidentemente que sim.
Na verdade, na minha concepção, o evangelismo Santo Agostinho que dizia, né? Se for preciso, fale sobre Jesus. Mas pregue através do seu amor, do seu cuidado. E o que mais eles precisam lá é dessa que eu vi lá nas 3 comunidades, foi a carência que eles têm em relação à saúde mesmo, sabe? A gente fez mais de 500 atendimentos, né? Existia toda uma equipe, existe toda uma preparação antes. A equipe é convocada, cada um tem a sua função, organizada dessa maneira. Todos os membros da equipe, eles investem o próprio dinheiro para ir lá, né? E não é barato. Então, quando eu fui chamar, eu falei assim, nossa, é tipo o valor de você fazer um cruzeiro, né? Então, vamos lá, vamos ter conforto, né? A gente fica pensando assim, vamos ter um pouco de conforto, mas não foi nada disso. Na verdade, o trabalho que a gente tem é muito grande. O perrengue que a gente passou, logo que a gente ia sair com o barco já quebrou. Então, a gente passou a noite ancorado ali na região metropolitana de Manaus, mas foi muito bom, porque ali a gente alinhou toda a equipe. Eu não conhecia quase ninguém da equipe. E ali a gente... Gente de todo o Brasil? A maioria de Londrina, mas tinha gente de São Paulo, tinha gente de Curitiba, mas a maioria era daqui da região. Mas não, eu não conhecia, né? Porque tinha algumas pessoas da minha igreja, mas tem outros que eram de outras igrejas. Porque esse ministério, apesar de ser do barco metodista, existe pessoas que nem cristão era, na verdade, né? Mas que estavam ali, vivendo a entrega de prestar um serviço que é necessário para a comunidade. Uma experiência inesquecível, então. Exatamente. E ali a gente teve, nesse barco especificamente, eu vejo a mão de Deus, né? Quando faltou água na caixa d'água, quando quebrou o barco, quando... enfim, quando a gente passou algumas necessidades ali, a gente percebeu que a gente tem muito, muito, muito dentro do nosso conforto da nossa casa, além do que a gente precisa. E muitas vezes a gente não é grato. E a gente encontrou a palavra-chave lá no povo ribeirinho, uma coisa que a gente... falta bastante na gente aqui, que é mais do sul, que tem tudo, né? Que é gratidão, sabe? A gente tem tudo e não sabe. Lá eles não têm quase nada do que a gente tem, de tecnologia, de conforto, mas a hora que você dá o mínimo para eles, eles ficam muito gratos. Um sorriso, um abraço, eles são muito gratos, muito educados, eu achei muito interessante isso. Esse é o grande, para quem é daqui, né? É o que fica mesmo, né? De como Exatamente. A gente não tem contentamento nenhum na maioria das vezes, né? Contentamento, Marcelo. Contentamento. Eu percebi que a gente fazia sempre os feedbacks, né? A gente dava assistência num dia, durante o dia todo, tinha hora para começar, hora para terminar, e depois da janta lá, a gente fazia um feedback, o que cada um recebeu. Entregou e recebeu. E a gente percebeu que a gente mais recebia do que entregava, assim, sabe? E um turismo desse, a gente pode até falar que é um turismo missionário. Certo. Que a gente não foi para ter conforto, a gente foi para um propósito. E a gente volta com uma bagagem assim, cheio de esperança, de alegria, de propósito, de felicidade. Eu acho que deveria ser usado nos tratamentos de depressão. Sério mesmo. Que funciona. Funciona pra caramba. E você recomenda para todo mundo? Eu vim no carro pensando sobre isso, sabe? A pessoa que talvez esteja com depressão deveria fazer um turismo desse. De levar o pouco que tem e trazer o muito que eles têm para oferecer pra gente. É muito bacana. Cassiano Mascarenhas, muito obrigado, grande abraço. Obrigado mais uma vez. Deixa eu te dar uma dica muito interessante. Oferecer o melhor ensino é o maior objetivo da Unifil. Sua qualidade é reconhecida com nota máxima segundo o MEC, um dos maiores centros universitários com tecnologia de ponta para o seu desenvolvimento acadêmico e professores atuantes no mercado. Vestibular dia 3 de julho, com bolsas de até 100% para a graduação presencial e de 50% para o EAD. Acesse vestibular.unifil.br ou ligue 3375-7474. Unifil, você já decidiu. Já voltamos. Procurando escola de inglês? Escolho praticidade. Aprender inglês de forma mais fácil para mim, de casa ou do trabalho.
Quero material personalizado de acordo com minha necessidade e gratuitos. Escolho flexibilidade, com aulas focadas no que eu realmente preciso. Prefiro inglês na prática, ficando fluente na língua para fazer o que eu quiser. Acesse fdenglish.com. A rede de supermercado Santarém é a única da região com modernos métodos de manejo e controle absoluto em todas as etapas do processo. Garantia de carne macia, marmorizada, resultado do cruzamento Nelore e Angus de nosso próprio plantel. Produzimos o famoso porco light, com percentual mínimo de gordura e produção própria de linguiças e embutidos. Supermercado Santarém. Carne boa é lá que tem. A importância de dar valor à vida. É assim que a Laundry Life, serviço de assistência de enfermagem 24 horas, trabalha para atender quem necessita de cuidados domiciliar e acompanhamento hospitalar. Com uma equipe de profissionais de enfermagem altamente qualificados, a Laundry Life oferece serviços para pacientes de todas as idades e patologias, com todos os tipos de cuidados, com carinho, atenção e confiança. Laundry Life, sinônimo de conforto e qualidade de vida para o paciente e tranquilidade para a família. Você não precisa mais sair de casa para estudar numa das maiores universidades do Brasil. Com o EAD da Unifil, você conta com uma plataforma digital completa e flexibilidade para estudar com o melhor custo-benefício. São diversos cursos avaliados com nota máxima pelo MEC e com diploma equivalente ao presencial. É muito mais que EAD, é Unifil. Acesse ead.unifil.br e conheça nossas formas de ingresso. Unifil, você já decidiu. Estamos com Otávio Scandelai aqui no programa Militão e Militão para dar continuidade à série Sucessão Familiar. Portanto, fique com a gente. Como vai, Scandelai? Boa noite, Marcelo. Boa noite para você, meu irmão e irmã. Mais uma vez, muito obrigado. Estamos nós aqui hoje festejando a vida. Opa, isso é bom. Eu vou fazer uma pequena inversão hoje. Eu já fiz uma vez, eu vou fazer hoje. Vamos lá. Essa pessoa nem sabe. No dia 14 de junho, o Marcelo Militão completou 51 anos. Portanto, nasceu em 1971. E eu vou perguntar para o Marcelo Militão, para que ele conte um pouco da vida dele, tá? Nesses 51 anos de vida, na TV, no jornal, como marido, como pai, como amigo, enfim. Você pode contar um pouco, Marcelo? Opa! Eu estou invertendo hoje o papel. É bom. Primeiro que eu nasci em Londrina, na londrinense, né? Certo, muito bem, parabéns. E também, eu não tenho experiência de viver em outra cidade, sempre vivi aqui, né? Sempre morei aqui, estudei aqui, no Colégio São Paulo, depois no Colégio Max e depois na UEL. Fiz jornalismo na Universidade Estadual de Londrina. Numa fase muito ruim da UEL, não era uma fase boa não. Entendeu? Espero que tenha melhorado. Certo, Marcelo. Né? Tá. E depois, saindo da UEL, fui ser repórter TV. Embora já tivesse trabalhado ainda na universidade, trabalhava já como assessor de imprensa, com coisas minhas, com uma revista que ainda tem até hoje. E devia ter começado a trabalhar mais cedo, viu? Comecei com 17 anos, mais cedo seria melhor. Então dá esse conselho para esse pai que está te ouvindo ali. Especialmente você que tem um comércio, que é profissional liberal, põe teu filho junto. Tenho vários amigos meus fazendo isso. 15, 16, 14. Se o filho for interessado até com 13, leva junto. Não, menos até. 12, 11, 10? Os meus começaram com 7. Ah, lá na imobiliária. Sim. Não é que vai trabalhar 8 horas por dia, mas vai junto, dá uma função, não é isso? Exatamente. E se eu tivesse começado mais cedo, acho que teria dado mais certo. Com certeza. E daí sim, fui para a TV, depois de formado. Trabalhei CNT, TV Tarobá, primeiro repórter TV Tarobá em Londrina. Primeira equipe, né? Porque não tinha nem emissora, a gente deixava o equipamento no antigo Mufatão. A Tarobá não era da família Mufato, era da família Mufato, mas não dos atuais donos. Era e depois fui para a TV Coroados. Aí eu casei e saí da TV Coroados. Antes de casar, saí da TV Coroados. Certo. E aí passei a manter o programa aqui, o Militão e Militão, entendeu?
que está completando, portanto, a mesma ideia. Vamos fazer 23 anos de casado. A Andréia, embora eu tenha conhecido em Londrina, minha esposa é de Cornélio Procópio. Portanto, para namorar, eu ia a Cornélio Procópio no fim de semana. Que legal. Ia no fim de semana, Cornélio Procópio. Né? Você contou aqui que você conheceu Terezinha em Curitiba, né? Em Curitiba, exatamente. E aí mas vocês moravam na mesma cidade, dava para ir quase todo dia ver a Terezinha. Sim, a gente via, assim. Lá não, lá tinha que ir em Cornélio ou falar por telefone de vez em quando. E naquela época não tinha o celular, era fixo mesmo, telefone fixo. Tá. E depois, então, eu casei em 99, 23 anos de casado, 2 filhos, um de 17 anos, que é o Emanuel, e a Luísa de 13. Né? O Emanuel que acabou de se alistar. Que legal. Vamos ver se vai ser chamado ou não, porque hoje em dia tem tanta gente para o serviço militar que a maioria é dispensado, né? Sim. Infelizmente. Eu também acho. Infelizmente, que o homem que serve o exército se torna outra pessoa. A influência é muito positiva dessa experiência. Absolutamente positiva. É verdade. E eu tenho essa peculiaridade que depois que eu vim para cá, e eu passei a trabalhar com meu pai. Você tem essa experiência, os filhos trabalham contigo. Sim, todos. Muita gente não tem. Embora tenha um comércio, uma indústria, uma empresa, e fala, mas meu filho não quis trabalhar aqui. E eu trabalho com meu pai exatamente há 22 anos, né? Tanto lá na Folha, como uma espécie de secretário da coluna, e aqui fazendo o programa junto, entendeu? É mais ou menos isso. A trajetória é essa. Tá. Agora, quero perguntar o seguinte. Eu já nasci em 1950. Portanto, por exemplo, eu peguei a Revolução de 64. Você não pegou a Revolução de 64. Não, 71 depois. Muito bem. A pergunta que eu quero fazer é para você, meu camarada, e para você também, Marcelo. O que você pode falar da Revolução de 64 se você não viveu ela? Muito pouco. Pois é. Muito pelo contrário, eu devia só ouvir, né? De quem estava lá, presenciou. Perfeitamente. Vejam bem, essa pergunta foi bastante capciosa, porque nós ficamos aí na história de que a humanidade é isso, aquilo, que fulano fez, ciclano fez, beltrano fez. E eu pergunto, você, Marcelo, o que você está fazendo no seu tempo? Qual o legado que você deixará para a geração que virá? Pois é, ainda preciso analisar melhor essa resposta, né? Muito bem, a resposta foi ótima, porque eu tenho me perguntado qual o legado que eu deixarei para ser lembrado depois, lá pelo que a gente parece que só vai até a 3ª geração, pois a gente já é esquecido. Como é que a gente faz para lembrar, por exemplo, um Rockefeller, um Jesus Cristo, um Gandhi, Mandela, esses homens, essas mulheres, Ana Nery, que deixaram uma marca, não é isso? E nós, o que nós estamos fazendo? São lembrados, né? São lembrados. E o que nós estamos fazendo? O que você está fazendo para deixar esse mundo melhor? Você já respondeu, né, Marcelo? Mas o que você pretende fazer daqui para frente nesse quesito de deixar realmente uma bela marca? Ou Marcelo, que a pessoa fica, Pois é. Não, primeiro, tentar ser o melhor exemplo possível, né? Ótimo, olha aí, exemplo possível, graças a Deus. Isso aí. Para os filhos, para quem trabalha comigo, para os amigos, para a comunidade local, né? Para a comunidade de Londrina, onde a gente é mais visto, vamos dizer assim, né? Hoje, com a rede social, você consegue chegar até muito mais, né? Sim. E quando eu falo o melhor exemplo possível, evidentemente que além daquilo que as pessoas podem perceber, né? O cara pelo menos ele foi honesto, ele foi um cidadão de fato, né? Isso. Ele lutou pelas causas certas, né? Que eram necessárias lutar. A família dele, como é que ele era lá? Ou ele era aquele cara que
Aqui era tudo bonitinho, mas lá era um desastre com a família, né? E depois não dá para desmentir, porque todo mundo vai saber como é seu filho, sua filha. Com toda o que falou sua esposa quando você morreu, né? Exatamente. Muito bem, Marcelo. Eu acho que a gente poderia continuar, mas eu acho que o nosso tempo parece que está acabando já, né, velho? Já foi? Parece que já está acabando. Você viu como foi gostoso? A entrevista dura pouco. Dura pouco. Você vê que a gente passa apertado aqui para terminar uma entrevista. Mas é isso, meus amigos. Olha que um exemplo. É isso que nós temos que fazer. Sermos o mais sério possível, onde quer que estejamos, o que estivermos fazendo, que sejamos sérios, que sirvamos a Deus enquanto terreno, gente. Essa é a nossa missão. Porque quando você estiver dormindo, você vai estar junto de Deus dormindo. E quando você está acordado, você tem que servir a Deus aqui na terra. Simples assim. Ok, gente? Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, Marcelo. Foi ótimo o que você fez. Parabéns. Boa noite e até a semana que vem, se Deus quiser. Deixa eu te dar uma dica muito interessante. Oferecer o melhor ensino é o maior objetivo da Unifil. Sua qualidade é reconhecida com nota máxima segundo o MEC, um dos maiores centros universitários com tecnologia de ponta para o seu desenvolvimento acadêmico e professores atuantes no mercado. Vestibular dia 3 de julho, com bolsas de até 100% para a graduação presencial e de 50% para o EAD. Acesse vestibular.unifil.br ou ligue 3375-7474. Unifil, você já decidiu. Já voltamos. A rede de supermercados Santarém é a única da região com modernos métodos de manejo e controle absoluto em todas as etapas do processo. Garantia de carne macia, marmorizada, resultado do cruzamento Nelore e Angus de nosso próprio plantel. Produzimos o famoso porco light, com percentual mínimo de gordura e produção própria de linguiças e embutidos. Supermercado Santarém. Carne boa é lá que tem. A importância de dar valor à vida. É assim que a Laundry Life, serviço de assistência de enfermagem 24 horas, trabalha para atender quem necessita de cuidados domiciliar e acompanhamento hospitalar. Com uma equipe de profissionais de enfermagem altamente qualificados, a Laundry Life oferece serviços para pacientes de todas as idades e patologias, com todos os tipos de cuidados, com carinho, atenção e confiança. Laundry Life, sinônimo de conforto e qualidade de vida para o paciente e tranquilidade para a família. Procurando escola de inglês? Escolho praticidade. Aprender inglês de forma mais fácil para mim, de casa ou do trabalho. Quero material personalizado de acordo com minha necessidade e gratuitos. Escolho flexibilidade. Com aulas focadas no que eu realmente preciso. Prefiro inglês na prática, ficando fluente na língua para fazer o que eu quiser. Acesse fdenglish.com. Você não precisa mais sair de casa para estudar numa das maiores universidades do Brasil. Com o EAD da Unifil, você conta com uma plataforma digital completa e flexibilidade para estudar com o melhor custo-benefício. São diversos cursos avaliados com nota máxima pelo MEC e com diploma equivalente ao presencial. É muito mais que EAD, é Unifil. Acesse ead.unifil.br e conheça nossas formas de ingresso. Unifil, você já decidiu. Vamos conversar um pouco sobre a homeopatia e as doenças respiratórias nas crianças. Para falar sobre isso está conosco o Dr. Luiz Vanderlei Romanizzi, médico homeopata da Clínica Ser Saúde Integrada. Como vai, doutor? Tranquilo? Tudo bem, Marcelo. Como é que você tem passado? Joia. Nós agradecemos mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui, né, conversando com os telespectadores, levar um pouquinho mais de informação sobre a homeopatia. Vou começar falando das doenças respiratórias mais comuns na infância, doutor. Quais são? Existe um grupo de doenças que elas ocorrem muito nessa época do ano, né, outono, inverno, e como a gente está tendo essa onda de frio agora, que são as patologias mais comuns que ocorrem muito, que é gripe, sinusite, faringite, laringite, resfriado, bronquite, asma. Essas são as mais comuns dessa época, que vem em função desse clima mais frio. E os sintomas? O que essas crianças apresentam de sintomas? É complicado porque essas crianças normalmente apresentam os sintomas muito parecidos a todas elas, que é a tosse e a coriza, dor no corpo, febre, dor de cabeça, indisposição. As crianças que têm a tendência à asma e à bronquite
Vão ter dor no peito, falta de ar, aquela queixa de ficar cansadinha para respirar, o chiado no peito, e as crianças muito pequenas que têm muito isso de repetição, são os famosos bebês chiadores, né? Não dá para fechar o diagnóstico, porque é muito parecido. São todos muito parecidos. Depende do exame físico, aí tem algumas características que na hora da consulta consegue se diferenciar uma de outra pela intensidade dos sintomas, pelas características dos sintomas. E o que causa essas doenças respiratórias? Bom, o grande vilão são as viroses, é muito comum, né? A criança começa com isso, já é virose, já virou meio jargão. Mas a verdade é que são as viroses. Então temos vários tipos de vírus, influenza, rinovírus, adenovírus e uma série de outros. E numa consulta médica, raramente vai se descobrir qual vírus que está causando isso. Então a gente vai meio pelo que é mais comum. Né? E nós temos alguns facilitadores, vamos chamar assim, da pior ou da ocorrência maior nessa época do ano. O próprio clima frio, na nossa região, a oscilação grande de temperatura, que a gente tem temperaturas assim, um dia muito quente e outro dia muito frio. No dia seguinte já vem o frio. É assim mesmo, né? Impressionante. Então isso colabora muito. O ar mais seco do inverno prejudica as vias aéreas respiratórias. E tem o se viver em ambientes mais fechados, então nas escolas, nas creches, em casa mesmo, você fica com o ambiente mais fechado. Quem tem um componente alérgico, a criança que tem um componente alérgico associado, o uso das roupas de frio, que ficaram estocadas o verão inteiro, né? No inverno tira correndo. Aí tem lá o ácaro, a poeira que está nessa roupa, que desencadeia a crise alérgica, predispõe a ocorrência das viroses. Quer dizer, o inimigo está ali. Ele está dentro de casa, né? Dentro do armário. O tratamento convencional, que muitos de nós já estão acostumados, como é que é? Na corrente, né, na alopatia, que a gente denomina, nossos colegas alopatas, os pediatras, principalmente, que veem mais esses casos, eles vão usar o quê? O tratamento vai se cuidar dos sintomas que a criança está apresentando. Então, nós vamos usar antitérmico, antialérgico, broncodilatador, analgésico, anti-inflamatório. Nos casos, né, o broncodilatador, que são as famosas bombinhas, nos casos mais severos, pode haver necessidade do uso de antibiótico quando começa a haver uma complicação. Né? Isso é o que se usa habitualmente pela alopatia. Em muitos casos... Você narrou uma coisa que eu mesmo já passei muitas vezes. Todos esses remédios. E muitas vezes a mesma criança vai usar vários desses em combinação. Né? Que isso é um problema. Agora, e o médico homeopata? Como é que ele trata essas mesmas doenças respiratórias? A abordagem nossa é um pouco diferente. Nós temos duas situações dessas doenças respiratórias. Tem aquela criança que é saudável, que vem bem e faz um episódio agudo isolado. E tem aquela outra criança que tem uma predisposição a ter esses quadros de repetição. Aquela criança que vive resfriada. Né? A mãe fala, ele não sara. Começa o inverno, ele não sara da gripe. Então é semanal, quinzenal, mensal a ocorrência dos episódios. Então, na criança que tem um episódio agudo, isolado, que ela tem uma condição boa de saúde, nós vamos fazer uma consulta detalhada de como estão sendo os sintomas dessa criança. Que apesar de serem sintomas comuns a todas as doenças, como eu falei lá no começo, nós vamos ver as características da coriza, as características da tosse, que as tosses são diferentes. Se você parar para observar, as pessoas tossem de maneira diferente. Curioso, mas é assim mesmo. Assim, a febre, como que ela se comporta durante a febre, se você observar as crianças, elas se comportam de maneiras diferentes. Umas ficam mais agitadas, umas ficam mais prostradas, umas têm sede, umas não têm sede. Então são todas características que a gente aborda. O comportamento dela, umas ficam mais manhosas, outras ficam mais agitadas. Então a soma desses sintomas, a gente pega os mais característicos nesse quadro, repertoriza e escolhe um remédio, normalmente único, que vai ser dado à criança para resolver esse quadro agudo, isolado que ela está tendo. E nos quadros repetitivos, como você falou, tem criança que o tempo todo está correndo? Nesses a abordagem é um pouco diferente, ela é um pouco mais ampla, ela vai para a abordagem mais completa da homeopatia, vamos dizer assim. Então nós vamos avaliar as características dos sintomas que ela está apresentando, como eu acabei de explicar, mas a gente vai ver o contexto da criança, o contexto de família, os traços de personalidade, o comportamento dela. As crianças menores, os bebês e as crianças menores, a gente chega inclusive a avaliar como foi a condição de gestação dessa criança. E aí a gente vai atrás dos sintomas mais peculiares, os mais característicos dela, se faz a repertorização também e se medica, normalmente com medicamento único, às vezes há necessidade de usar 2 ou 3 medicamentos ao longo do tratamento, né?
E o que visa o tratamento? Trazer um reequilíbrio dessa criança, da condição de saúde, de energia dessa criança. Com isso a gente leva uma cura dos quadros agudos que ela está tendo e vai se fazer um trabalho de fortalecer o sistema imune, que na criança está em desenvolvimento ainda, para evitar as novas crises, nos casos de bronquite e asma, levar até a cura desse quadro, evitando o uso de bombinhas, de broncodilatadores, de corticoide, que também é usado muito, e evitar a predisposição que ela tem a esses quadros de infecções virais. Né? E fortalecê-la também do ponto de vista alérgico, que também é uma melhora dos quadros alérgicos. Então é um tratamento mais global e muito menos agressivo do que o tratamento convencional. E que outros benefícios, doutor, o tratamento homeopático pode trazer para as crianças? A primeira coisa que a gente tem que ver é a questão do uso excessivo de medicamento. Né? O uso dos remédios alopáticos em grande número, com muita frequência. Essas crianças que fazem o quadro de repetição, elas ficam polimedicadas. Há necessidade, não se tem outra maneira, se não usar uma maneira alternativa de tratar, como a homeopatia. Então elas podem começar a desenvolver os efeitos colaterais dos remédios. Quando se faz uso excessivo de antibióticos, o antibiótico pode alterar a flora intestinal, predispõe diarreia. Há um quadro de resistência ao antibiótico, né? Havendo a necessidade, às vezes, de usar antibióticos cada vez mais fortes nessas crianças. Efeitos colaterais do uso dos anti-inflamatórios, que podem ter problemas digestivos. O uso excessivo, abusivo da bombinha, das inalações com os broncodilatadores. A gente pode predispor a problemas cardíacos, principalmente muita taquicardia, que leva um desconforto grande para a criança. E do ponto de vista pela homeopatia, ele tem um tratamento curativo, nós vamos curar aquela crise que ela está apresentando, e um tratamento preventivo, de evitar que ela venha desenvolver novos quadros. E a homeopatia tem essa capacidade. Leva a uma melhora, no geral, de comportamento, do relacionamento da criança, o seu desenvolvimento como um todo. E para as famílias, a gente tem que lembrar, nós temos que lembrar que o quadro repetido de adoecer das crianças implica em se levar muito ao médico. Os pais hoje, é uma realidade nossa, os pais trabalham, né? Não só o pai, mas o pai e a mãe trabalham fora. Então implica em falta no trabalho, dependendo do ambiente de trabalho, dependendo da firma onde ela trabalha, isso pode ser visto com maus olhos, gera problema. Então, até nesse aspecto há uma melhora o aspecto até emocional do convívio familiar, porque é muito ruim ter alguém sempre doente dentro de casa, né? Isso é um grande benefício que a homeopatia traz. Dr. Luiz Romanesi, obrigado pelas informações. Volte aqui mais vezes. Grande abraço para você. Eu que agradeço novamente a oportunidade que você nos dá de falar sobre a homeopatia e espero ter ajudado os nossos telespectadores a saberem lidar um pouco melhor com essas doenças. Boa noite. Deixa eu te dar uma dica muito interessante. Oferecer o melhor ensino é o maior objetivo da Unifil. Sua qualidade é reconhecida com nota máxima segundo o MEC, um dos maiores centros universitários com tecnologia de ponta para o seu desenvolvimento acadêmico e professores atuantes no mercado. Vestibular dia 3 de julho, com bolsas de até 100% para a graduação presencial e de 50% para o EAD. Acesse vestibular.unifil.br ou ligue 3375-7474. Unifil, você já decidiu. Já voltamos. Procurando escola de inglês? Escolho praticidade. Aprender inglês de forma mais fácil para mim, de casa ou do trabalho. Quero material personalizado de acordo com minha necessidade e gratuitos. Escolho flexibilidade, com aulas focadas no que eu realmente preciso. Prefiro inglês na prática, ficando fluente na língua para fazer o que eu quiser. Acesse fdenglish.com. A importância de dar valor à vida. É assim que a Laundry Life, serviço de assistência de enfermagem 24 horas, trabalha para atender quem necessita de cuidados domiciliar e acompanhamento hospitalar. Com uma equipe de profissionais de enfermagem altamente qualificados, a Laundry Life oferece serviços para pacientes de todas as idades e patologias, com todos os tipos de cuidados, com carinho, atenção e confiança. Laundry Life, sinônimo de conforto e qualidade de vida para o paciente e tranquilidade para a família.
Você não precisa mais sair de casa para estudar numa das maiores universidades do Brasil. Com o EAD da Unifil, você conta com uma plataforma digital completa e flexibilidade para estudar com o melhor custo-benefício. São diversos cursos avaliados com nota máxima pelo MEC e com diploma equivalente ao presencial. É muito mais que EAD, é Unifil. Acesse ead.unifil.br e conheça nossas formas de ingresso. Unifil, você já decidiu. Vamos conversar um pouco no programa Militão e Militão sobre os cursos juninos da Faculdade Inesul. Para falar sobre isso, está conosco o professor Glauber Lopes Araújo, diretor acadêmico da Faculdade Inesul. Como vai, Glauber? Tudo bem? Tudo bem, tudo jóia, tudo tranquilo. Conta pra gente, é tradicional já, não? Os cursos juninos são tradicionais. Já é o 16º, na verdade, Opa, né? Então já tem 16 anos aí fazendo o curso junino. Começa no quando? mês de junho. Começa dia 20 de junho, semana que vem, segunda-feira, e vão ter os cursos no dia 20, 21 e 22, de 20 a 22. Aberto ao público, como é que é? Aberto ao público. A gente até tomou o cuidado de montar uma agenda um pouco mais ampla, abrangendo todos os cursos e oferecendo oficinas, workshops e palestras também para abrir a comunidade, além dos alunos, a comunidade interna, também a comunidade externa e a profissionais da área. Né, esse ano, nos anos ficou virtual, esse ano é como? Isso, esse ano já é presencial. Né? A gente já voltou presencial, inclusive os eventos e o simpósio que nós vamos ter depois futuramente, os cursos juninos agora, a gente já está fazendo presencial. Então, no dia 20, no primeiro dia, a gente vai ter uma palestra grande, magna, né, uma abertura, lá já no centro de eventos, com toda a estrutura já presencial. E 21 e 22 nós vamos distribuir daí dentro dos cursos das áreas. Vamos falar da palestra de abertura, então. O que vai ter? Vai ter a palestra com a Silvia Regina Martins Del Ciel. Ela é pedagoga, psicóloga, é coordenadora de curso de pedagogia. Ela trabalha muito tempo com essa parte de palestras motivacionais. E a palestra dela é Permita-se, acredite em seu potencial. Uma palestra motivacional, bem interessante, dinâmica, com música. A gente acredita que vale vai a ser pena conferir. Bem legal para conferir. Aí depois começa a programação dos cursos, né? Isso. O dia 21 e 22, terça-feira e quarta-feira, a gente tomou o cuidado de separar a programação entre os cursos. Não necessariamente o aluno do curso tem que fazer a palestra dele. É livre. Então, no momento que é feita a inscrição no site, a gente tomou o cuidado da pessoa que for fazer a inscrição poder escolher qual palestra ela quer fazer. Por exemplo, tem alguns workshops que não são específicos do curso, mas é interessante, workshop na brinquedoteca de pedagogia, um workshop de medicação da enfermagem, que de repente a farmacêutica quer fazer também, alguma coisa de pediatria na fisioterapia, que o pessoal da pedagogia tem interesse. Então a gente deixou bem livre, a gente não fixou dentro da área. Então qualquer pessoa pode pode se inscrever em qualquer palestra, dessa forma fica mais amplo. E uma coisa interessante, você pegar, por exemplo, a programação dos cursos aqui de fisioterapia dentro dos cursos juninos, que já começa a ter alunos graduados na Inesul como palestrantes, exato. Né? Eu tô vendo aqui. A própria Camila, que é a palestrante do dia 21, ela é fisioterapeuta graduada na Inesul, ela é presidente da APAI de Lupianópolis, trabalha dentro da fisioterapia e também ela é presidente da APAI. E aí a gente convidou ela para falar de reabilitação pediátrica em APAIs, que tem um trabalho bem bonito dentro das APAIs com o fisioterapeuta, e a gente quer difundir isso. E ela, como ex-aluna e presidente de uma APAI, ficou perfeito para poder fazer esse trabalho. Mas é bacana, né, ver que profissionais que se formaram lá estão se dando bem na profissão. A gente fica muito feliz. Não só na fisioterapia, tem outros cursos também que convidaram egressos que estão no mercado, que estão trabalhando, estão desenvolvendo trabalhos, fizeram mestrado, doutorado, ou mesmo estão atuando numa área muito específica. A gente aproveita o curso junino e traz para dividir esse sucesso com os outros e, ao mesmo tempo, a gente prestigiar o nosso ex-aluno. Né? Além do que motiva, né? Quem está lá. Motiva, lógico. Olha, ele aqui, se formou aqui, deu sucesso, está aqui dando palestra para nós. Com muito também dentro da área de fisioterapia, a doutora Cláudia Cauã Menezes, né? Isso, ela tem uma formação de pediatria,
Bobat, PediaSuite, e a gente convidou ela para falar do uso do PediaSuite na fisioterapia pediátrica, que é um método bom, atuante, que quem é fisioterapeuta da área de pediatria tem muito interesse nessa área específica da pediatria. Então a gente convida fisioterapeutas da cidade que trabalham especificamente com pediatria ou estudantes de fisioterapia que gostam da área de pediatria. A gente convida para ir assistir a palestra, que é uma palestra muito boa, prática, muito interessante, dentro do PediaSuite, que é específico para pediatria. Radiologia também, que também é dia 21, também os dois palestrantes aqui... São egressos. Egressos da Inesul, né? Exato. A gente tomou cuidado. O William, ele é tecnólogo em radiologia do Hospital Universitário e trabalha na MP Diagnóstico. Certo. Trabalha muitos anos ali, é egresso nosso, a gente chamou ele, e ele montou uma oficina, então não vai ser palestra. A gente tem um laboratório de radiologia lá amplo, com tomografia, com ressonância, toda a estrutura montada, e ele vai usar esse laboratório para fazer oficina de posicionamento radiológico. Então ficou bem dinâmico, talvez uma das oficinas mais legais que a gente vai estar oferecendo aí dentro da área. O Dário Ruiz André também é egresso lá da Ele é egresso da Inesul, ele fez depois um curso de marketing também, e ele é delegado do Conter, aqui de Londrina. Então ele é delegado do Conter, a gente aproveitou ele como delegado, representando o conselho, e ao mesmo tempo, egresso está falando sobre a inserção no mercado de trabalho profissional para a radiologia. Também palestras em ciências contábeis, né? Isso, a gente chamou alguns profissionais da área, a Alessandra Belisário Reale Costa, ela vai trabalhar com o e-social, que de uma forma simplificada, porque o e-social para o contador ele é essencial para o trabalho do contador, então a gente abre para a comunidade, quem tiver interesse no e-social, não só o contador, profissional de RH que precisa trabalhar com isso, estão convidados para estar participando da palestra. E o Eric Cornelis van der Vliet, que é a parte de escrituração contábil digital na prática. Então é quase uma oficina o do Eric, porque ele é bem prático na parte digital, que é interessante para o contador. Pedagogia tem dia 21 e dia 22, né? No 21 a gente tomou o cuidado de fazer uma oficina. Essa oficina realmente, o MEC ele tem uma orientação dentro das diretrizes curriculares sobre a questão do direito humano e da questão cultural afrodescendente. E a gente tem isso inserido dentro das áreas de conhecimento em todos os cursos. E essa oficina ela é específica com o tema de africanidade e maravilhamentos culturais. Porque a beleza está nos olhos de quem vê e no coração de quem sente. Mauricéia Severina é uma pedagoga que trabalha especificamente com esse tema cultural. É muito interessante. A educação física tem várias coisas interessantes, Fitness, palestras, parte de esporte. Eu acho que é bem interessante dar uma olhadinha na programação. Inclusive com o Fernando Madureira, vereador. O Madureira, vereador, ele é educador físico e vai estar falando sobre o pós-pandêmico, né, o papel do educador físico no pós-pandêmico. E com o doutor Hélio Serassuelo, né? Isso, doutor, né, em psicologia, vai estar trabalhando com a tese dele de qualidade de vida. Né? Como é que faz para se inscrever nos cursos juninos? É o seguinte, é só entrar no site da faculdade, www.inesul.edu.br, entra no site, vai ter bem grande um bannerzinho, Cursos Juninos 2022. Inscreva-se aqui. Ali você clica, vai abrir o histórico do curso e vai ter todas as opções de palestras. E você pode clicar na palestra, ou na oficina, ou no workshop que tem interesse. Ainda farmácia, psicologia, administração, logística, RH e muito mais. RH, enfermagem, toda a estrutura. Cada curso vai ter a sua programação. E é livre, então você pode se inscrever em qualquer uma das palestras, workshop ou de oficina. Gratuito. Professor Glauber Lopes Araújo, muito obrigado, grande abraço, sucesso lá. Obrigado. Boa noite para todos.